apesar de agora, por exemplo, a Índia baniu o TikTok um tempo atrás já, e os Estados Unidos acabam de, hoje, a Câmara acaba de aprovar uma lei que tiraria o TikTok, abrigaria a ByteDance de vender o TikTok, que faz parte dessa guerra tecnológica que a gente está vendo entre Ocidente e China, e a emergência de duas esferas de influência tecnológica, dois mundos diferentes. Que escroto, né? Assim, eu acho um pouco escroto, eu não sei quais são os argumentos, mas se é uma questão de proteção cultural ou qualquer coisa assim... Não. Assim, basicamente o seguinte. Os Estados Unidos, no início dos anos 90, fizeram uma aposta histórica que nenhuma grande potência tinha feito antes, de tentar trazer todos os outros países para dentro de um sistema econômico globalizado liderado pelos Estados Unidos. Uhum. O que era o oposto da reação clássica que uma grande potência tem quando surgem outras potências. Porque o que uma grande potência faz? Não só os Estados Unidos, mas todos no passado. É tentar inviabilizar a ascensão desse país. E os Estados Unidos fez isso com a Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial, com o Japão imperial na Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha nazista e com a União Soviética. Ou seja, você vê lá uma potência em ascensão, você tenta impor sanções e, em última instância, você vai derrotar essa potência para evitar que ela te ataque no futuro. Foi por isso que os Estados Unidos ficaram do lado francês e britânico na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque sabiam que uma vitória alemã levaria a uma grande potência que lá na frente tentaria atacar os Estados Unidos, né? Então, dessa forma, você tenta evitar isso. Depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos ativamente facilitaram a ascensão chinesa, porque isso gerou vantagens econômicas para os Estados Unidos, mas também porque naquela época achavam que realmente que o desenvolvimento econômico, a integração econômica levaria a um processo de democratização da China e que a China poderia se transformar num aliado dos Estados Unidos. Errou. E aquilo foi assim, foi algo que nenhuma grande potência fez na história humana. Então, sem o apoio americano, a China hoje não estaria nessa situação que ela está hoje, né? Porque foi os Estados Unidos que abriram o mercado e abraçaram a relação entre a China e os Estados Unidos se transformou na espinha dorsal da economia global, que hoje permite que a gente tenha celulares a um custo muito baixo, porque houve um mundo por 25, 30 anos basicamente sem geopolítica. A Apple comprava insumos para um celular em 50, 80 países sem se preocupar com o risco de guerra. Ou seja, você produz isso na China, vende nos Estados Unidos, os Estados Unidos está tranquilo, né? Porque era benéfico de alguma forma para os dois. Mas dois fatores acabaram com esse esquema. Isso me leva à questão do TikTok. Em primeiro lugar, houve uma percepção nos Estados Unidos que você terceirizar toda a parte de produção, manufatura, etc., para outros países, produz perdedores na sociedade americana que vão se rebelar, de certa forma, que vão optar por soluções anti-establishment, que vamos dizer, que serão tantos perdedores de um processo de globalização, sobretudo nas regiões industriais americanas, que ia produzir algum tipo de instabilidade social, o que de fato levou à ascensão de alguém como o Trump, por exemplo, né? Em segundo lugar, a aposta americana deu errado porque a China, quando Obama ainda era presidente, falou, olha, Facebook, Google e todas essas empresas aqui não vão entrar. Ou seja, se vão entrar, vão ter que se curvar a um sistema sem liberdade de expressão, etc. E aí, obviamente, houve um embate entre as grandes empresas tecnológicas americanas e a China, o que levou à exclusão permanente dessas empresas do mercado chinês. Então, os americanos perceberam que se a China não deixa essas empresas entrar, ela está fazendo isso para possibilitar a ascensão de empresas tecnológicas chinesas que depois vão desafiar as empresas americanas. E hoje, de fato, você tem ByteDance, Huawei, muitas empresas que têm uma sofisticação tecnológica superior às dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma Huawei que fornece insumos a um preço muito baixo para construir redes 5G, por exemplo. Então a Huawei domina o mercado.
global. Então foi nessa época que houve uma primeira discussão em Washington, dizer, cara, eu acho que essa aposta liberal dos anos 90 não vai dar certo. E aí criou-se pela primeira vez uma percepção de que na área tecnológica, que é visto como a área-chave nesse embate China-Estados Unidos ao longo das próximas décadas, quem controla, quem tem a tecnologia mais sofisticada em inteligência artificial, semicondutores, construção de baterias elétricas para carros. Houve também uma percepção de que a China pode superar os Estados Unidos e não necessariamente a China vai aceitar para sempre a liderança americana, que é natural. Né? Nenhum país vai dizer, não, beleza, vocês comandam apesar da gente ter uma economia muito mais potente. Claro. E aí, isso foi o início do que hoje se chama a cortina digital de ferro, que está surgindo porque semicondutores, inteligência artificial e bateria para carro elétrico vai estar em tudo, cara. Não existe uma... Ou seja, a retórica ainda hoje é que não, vamos fazer negócios, só que algumas áreas a gente vai proteger. Isso não existe, porque o agronegócio brasileiro, por exemplo, é hipertecnológico, porque tem drone vendo lá para, né, se é preciso irrigar certos campos. Ou seja, então a gente está vendo aí aos poucos que em inglês se chama decoupling, né? Ou seja, uma separação da economia americana e chinesa, sobretudo na área tecnológica. A Huawei, por exemplo, é banida nos Estados Unidos. As empresas tecnológicas americanas não têm presença nenhuma na China. E agora a briga é em relação aos terceiros países, como aqui no Brasil. Então, quando o Bolsonaro foi para a Casa Branca para conhecer o Trump falou, cara, se você quer ser amigo dos Estados Unidos, você precisa tirar a Huawei do Brasil. E o Bolsonaro declinou, não fez. Por quê? Porque a elite econômica brasileira não quer topar uma medida que será interpretada como medida hostil por parte de Pequim. Mas a solução brasileira qual vai ser? Vai ter uma rede 5G com Huawei para a população geral e uma rede 5G sem Huawei para o governo em Brasília. E dessa forma o Brasil garante que os Estados Unidos pode continuar compartilhando informações sensíveis sem medo de que, por meio da Huawei, o governo chinês vai roubar essas informações. Então é um caso interessante de como o Brasil, a Índia... paranoia americana isso daí ou os chineses vão roubar mesmo? Será? Tudo assim. Grande potência com uma sofisticação tecnológica grande, obviamente tem um aparato global de espionagem, etc. Tanto os Estados Unidos quanto a China. E essa paranoia faz parte? Faz. E a gente está de volta na nova Guerra Fria para valer. Ou seja, entre início dos anos 90 e 2012, 15, por aí, muitos países diminuíram sua capacidade de inteligência, por exemplo. Ou seja, reduziram o número de espiões. Agora, assim, está aumentando muito. Que coisa, cheio. James Bond por aí. Total. Por quê? Porque tem guerra informacional, então os russos estão tentando influenciar a opinião pública europeia para promover divisões. Por exemplo, no caso, teve aí um período em que aconteceram alguns atos de antissemitismo na França. E alguns estabelecimentos judaicos, houve swastika, ou alguns símbolos que sugeriram que havia aí um antissemitismo. E uma análise depois demonstrou que é possível, ou seja, é possível que cidadãos franceses tenham cometido esses atos, mas o vasto número de contas que compartilharam fotos foram contas criadas pelo aparato de segurança da Rússia. E por quê? Porque influenciar um debate num país aberto, uma sociedade democrática, é muito mais simples do que você influenciar a opinião pública chinesa, por exemplo. Claro. Onde a China tem total controle, né? Pode simplesmente bloquear todas essas coisas. Mas sim, não, é uma presença grande, tanto que faculdades americanas hoje, e eu participo com frequência de processos seletivos, né, de programa de mestrado, doutorado, para cidadãos russos e americanos e chineses, por exemplo, é muito difícil você entrar num programa de PhD, por exemplo, de engenharia ou política. Os caras estão protegendo o conhecimento deles. A própria faculdade não quer problema com o FBI, cara. Porque se você tem para uma faculdade
ter um doutorando que depois vai se revelar como espião é péssimo para a faculdade, que ela vai receber menos apoio governamental. Então teve um caso de um brasileiro que fez mestrado em Brasileiro, Washington. entre aspas? Porque era um russo com passaporte brasileiro. Meu Deus, cara. E ele fez mestrado e se candidatou para um estágio no Tribunal Penal Internacional em Haia. Nossa. E foi preso ao entrar na Holanda. Então, eu conheço o professor que foi o orientador do cara. E por que brasileiro? O passaporte brasileiro é o preferido de todos os espiões, porque todo mundo pode ser brasileiro. E você tem bom acesso. Né? A gente não está falando do passaporte afegão, que você podia pedir visto. Você pode entrar em qualquer país europeu, ficar 90 dias. É fácil se movimentar. E se você apresenta um passaporte brasileiro na fronteira, ninguém vai dizer, cara, você não é brasileiro. Peraí. É verdade. Todo mundo pode ser brasileiro. Tu pode ser brasileiro. Eu sou, inclusive. Meu passaporte é real. Eu tenho. Com muito orgulho. E assim... então tem uma coisa muito engraçada. Pra caralho com o teu nome, por exemplo. Teu nome não é um nome tipicamente brasileiro, mas foda-se, né? Qualquer um. Né? Então tem de tudo no Brasil. Então, e pouca gente na fronteira. Você vai entrar em Moscou, no aeroporto. Aliás, brasileiro pode entrar em Moscou e você recebe o visto na hora, enquanto o alemão precisa pedir com antecedência. Agora já não dá mais para entrar, por exemplo. Então, assim, é cheio de espião russo aqui para construir uma história brasileira, porque também é relativamente fácil, infelizmente, você fazer algum pagamento aqui para obter um registro local aqui, e aí o passaporte que você vai receber é real. É um passaporte emitido pela Polícia Federal. Não é um documento falsificado, entendeu? Você chega a existir. Então, aquele que foi preso na Holanda foi um passaporte emitido pela Polícia Federal. Ele era um espião russo. Sim. Que ele já estava há algum tempo no Brasil. Ele ficou uns anos, construiu uma história, ficou acho que 5 anos, falou com sotaque. Foi muito mal feito. Inclusive, ele foi preso porque manteve uma conta de LinkedIn com o nome real do cara. E aí os caras conseguiram identificar que ele acessou essa conta real desde o Rio de Janeiro, entendeu? Mas ele disse, os pais faleceram há muito tempo. Aí ele trabalhou um tempo na Baixada Fluminense, etc. E contou lá um negócio, se candidatou para fazer faculdade nos Estados Unidos, num lugar super bem conectado, para se inserir no sistema da elite burocrática internacional, como brasileiro. Mas muito, muito mal feito. Mas há evidências de que a quantidade é grande. E aqui também, nem só é espião. No outro dia, por exemplo, eu não me lembro agora se eu acho que é alguém da Sérvia, de um outro país, foi morto em Santos, que era uma pessoa que, evidente, era uma espécie de... fez parte da máfia no leste europeu, fugiu, conseguiu um outro passaporte aqui, ou teve um documento brasileiro. Ou seja, o Brasil, nesse sentido, atrai gente, obviamente, em função dessa característica muito peculiar, porque se você tem um passaporte indiano, eu, por exemplo, viajando com o passaporte indiano, o cara na fronteira vai dizer, isso aqui é esquisito. O único passaporte que tem esse mesmo poder seria o passaporte americano, porque todos nós, de certa forma, poderíamos também ser americanos, né? Porque é uma sociedade multiétnica, etc. Mas é muito mais difícil você falsificar um passaporte ou você obter por meios legais é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque o sistema às vezes cuida muito mais da segurança e tal. Então, assim, sim, estamos de volta nessa situação e países como a Índia, Indonésia, Brasil, no meio dessa guerra, e aí vamos falar do TikTok, no meio dessa guerra tecnológica, precisam achar um lugar. E o Brasil não quer ficar só com tecnologia ocidental, nem só com tecnologia chinesa. Então, o grande truque da Índia, do Brasil, vai ser... Olha, a gente não vai tomar essa decisão, mesmo se a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra, o que é uma realidade, infelizmente. A gente vai meio que manter uma situação autônoma. E para isso, você precisa, obviamente, ter
capacidade econômica, distribuir as dependências, não depender demais de um país. Por exemplo, a dependência brasileira do fertilizante russo é uma vulnerabilidade estratégica do Brasil. Qualquer outra coisa que a gente só compra nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade estratégica. O grande drama é que isso não pode levar a gente a produzir tudo aqui, porque aí é inviável. Né? Você lembra do Itautec? Não dá. Né? Se tinha um. Não tinha, mas ele era bem famoso. Sim. Então, assim, não dá. Então, assim, é uma ilusão de já agora vamos fazer tudo. Então, não vai dar certo. O Brasil já tentou isso.